Oi, pessoal. Hoje quero fazer uma reflexão aqui a respeito de um ponto que tem feito muito sentido para mim. E hoje eu peguei a carta, e a carta é comunicação. E eu estava aqui, na verdade, organizando os jogos que eu usei esses dias em umas facilitações em grupo. Então eu tive que usar 2 points of view, porque o grupo era grande. E agora eu estava aqui separando as cartas e acabei me deparando com essa questão que eu acho que vale a pena aqui a reflexão hoje. Então eu quero falar sobre comunicação, porque eu fui separar as cartas nas séries, né? Porque o The Coaching Game ele é separado, ele é dividido em 5 séries. E ontem eu até falei disso, que a primeira série é a jornada, depois o fazer, depois o apenas ser, depois dificuldades e oportunidades. E estava aqui separando as imagens e fui olhar, reparar que a oportunidade, a imagem está na série dificuldades. E a série dificuldades é uma série que trata não só das dificuldades, como dos grandes desafios que a gente tem na jornada da nossa vida. E eu quero falar desse lugar da comunicação porque é algo que tem feito muito sentido para mim. Há muitos anos eu escutei uma frase que dizia assim, e na verdade ela acabou se tornando uma verdade por muito tempo para mim, que eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que o outro entende. E depois de um tempo liderando projetos e tendo esse movimento muito próximo das pessoas, eu percebi que não só o falar é de minha responsabilidade, mas é de minha responsabilidade também o que o outro vai entender. E talvez esteja aí a maior dificuldade ou talvez o maior desafio que a gente tem. Porque eu por muito tempo me recusei a falar o óbvio, né? O óbvio talvez seja um lugar muito difícil para mim. E quero compartilhar aqui porque acredito que hoje os maiores problemas que a gente tem, ou talvez os maiores desafios que a gente encontre na comunicação, é exatamente esse lugar de falar do óbvio. Falar aquilo que precisa ser falado e que talvez para o outro não seja óbvio. Talvez para a gente que está falando, para quem está falando, seja óbvio. E aí eu quero trazer um pouco do exemplo que me ocorre aqui por muitas vezes dentro de casa. Eu tenho uma filha de 8 anos, para quem me conhece, e tem muitas coisas que eu falo com ela, será que eu preciso falar isso de novo? Porque é tão óbvio, né? E ontem eu estava até falando de um exemplo que é muito óbvio, como por exemplo, mandar a criança escovar os dentes antes de dormir. E talvez seja realmente óbvio para mim e para você, adultos que somos, mas para a criança não é óbvio. E falando em termos de seres humanos, em termos de adulto mesmo, em termos de líderes que somos, de equipes da nossa vida, das pessoas que nos seguem, o quão óbvio a gente acha que a gente está sendo quando a gente está nos comunicando. Então, eu quero trazer uma provocação aqui, do quanto você tem sido responsável ou se responsabilizado pelo aquilo que o outro está entendendo e não por aquilo que você está falando. Porque aquela frase que por muito tempo fez muito sentido para mim, que eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende, acabou caindo por terra uma vez que eu vi uma entrevista da Oprah falando que era um ato de covardia quando você se tornava responsável apenas pelo que você falava. Então, que você é covarde quando você não se propõe a entender, né, ou a se fazer entender pelo outro. Então, quero trazer essa reflexão aqui hoje e te perguntar, será que você está se tornando responsável também pelo que o outro está entendendo? E ao mesmo tempo te fazer esse convite da reflexão, te também fazer um convite para ação, para você mudar alguma coisa na sua vida que você acha que é óbvio que a outra pessoa está entendendo e que talvez fosse necessário um desdobramento dessa comunicação, porque eu acho que essa imagem diz muito pra gente.
Às vezes a gente está aí sentado achando que o óbvio está sendo dito, quando na verdade talvez a gente precise explicar um pouco mais. Espero que faça sentido para você. Eu sou Cláudia Barros e a minha missão hoje é trabalhar a integração da geometria do ser que somos. Então a comunicação é uma parte da geometria, é uma parte de nós que conversa com o mundo e conversa com o nosso mundo internamente. Então eu acredito todos os dias que felicidade é ser inteiramente, é ser infinitamente inteiro. E para que a gente seja inteiro, a gente precisa integrar todas essas partes. E te agradeço por estar aqui comigo nessa reflexão. E a gente segue na comunicação. Um beijo, até mais. Tchau!